E é importante que nós tenhamos clareza da profecia bíblica dos 2.300 anos, das 70 semanas ou dos 490 anos de graça exclusiva para o povo judeu, porque a partir do apedrejamento de Estevão começa a pregação do Evangelho para os gentios, para nós, que não somos judeus, ou alguns de nós até temos ascendência judaica, mas a graça de Deus se estende para todos nós. E é importante o dia 22 de outubro de 1844, porque inicia um período de juízo no santuário celestial, que nós já estudamos que esse santuário ele é real no reino de Deus. E essa obra de juízo é feita por Jesus, que é a vítima, que é o sacrifício, que é o sacerdote, o sumo sacerdote ao mesmo tempo, e que é o juiz também. E quando essa obra terminar, e o juízo começa pela casa de Deus, quando todos os casos estiverem definidos, Jesus deixa o santuário e vem a esta terra, com todos os seus anjos de glória e poder e luz e majestade, para buscar a sua igreja e para fazer juízo e para fazer justiça e retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da salvação. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Hoje vamos fazer algumas considerações e reflexões sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. Mas antes de ouvirmos a palavra de Deus e acompanharmos a leitura da palavra de Deus do capítulo 10, vamos fazer uma oração. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Nosso Pai Celestial, nosso Criador e nosso Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nós nos colocamos pela fé diante do Teu trono de graça para suplicar ao Senhor misericórdia, para suplicar ao Senhor perdão dos nossos pecados e suplicar que o Espírito Santo, Espírito Eterno, nos ilumine, nos eduque na justiça, nos guie na verdade e nos fortaleça na fé por meio da Tua palavra. Invocamos também, ó Pai, pela Tua graça e pelo nome de Jesus, a presença dos anjos celestiais entre nós. Que nossos conservos, nossos co-irmãos possam estar aqui nos abençoando, nos trazendo as Tuas bênçãos, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo a Tua paz. Que possamos sentir a atmosfera do céu na Tua casa de oração. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e em nome de Jesus, exaltamos o Teu nome nesta noite. Amém. Daniel capítulo 10 tem um cenário do grande conflito. Nos bastidores da experiência de Daniel, nós podemos perceber um grande conflito. Percebemos também no capítulo 10 de Daniel a necessidade de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós buscarmos a Deus com o nosso coração contrito, e também a importância do jejum e da oração no nosso relacionamento espiritual com Deus. Percebemos também no livro de Daniel a presença marcante de Jesus numa visão. Jesus pré-encarnado, na sua glória, o mesmo Jesus que aparece para o profeta Ezequiel e que aparece para o apóstolo São João no livro do Apocalipse. Percebemos também no capítulo 10 de Daniel o amor de Deus por nós, pecadores, seres tão fracos e tão imperfeitos que na presença de um ser divino perdem as suas forças, perdem a sua consciência, porque não suportam estar na presença de um ser divino. Porque, como disse o apóstolo Paulo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós percebemos dimensões espirituais muito profundas aqui, e também verdades espirituais profundas. Percebemos ensinamentos
e lições e princípios do reino de Deus, do reino espiritual, no qual Deus governa soberano. Percebemos também aqui no capítulo 10 de Daniel a importância da oração e como a oração ela gera um conflito espiritual ao nosso redor. Como a oração move as forças celestiais em nosso favor, e também como a oração perturba Satanás, que é mencionado aqui nesse capítulo como sendo o príncipe dos persas. Miguel aparece aqui nesse capítulo e é um dos títulos para Jesus no Antigo Testamento. E essa luta espiritual é entre o príncipe dos persas, Satanás, e Miguel, Jesus, e tem a ver com a profecia dos 2.300 dias, ou 2.300 anos, tem a ver com as 70 semanas, ou 490 anos proféticos sobre o povo judeu, tem a ver com o início da reconstrução de Jerusalém, e como Satanás estava fazendo de tudo para que o templo de Jerusalém não fosse reconstruído, e para que a cidade de Jerusalém não fosse reconstruída. Diz o texto que Daniel, ele jejuou, ele orou, ele se humilhou na presença de Deus durante 3 semanas, 21 dias. E esse período em que Daniel fez essa consagração a Deus, era justamente o período do tempo da expiação, ou do dia da expiação no calendário judaico. Tinha a ver com o santuário, tinha a ver com o templo de Jerusalém, com a reconstrução do templo de Jerusalém, que Satanás não queria que fosse reconstruído. Assim como Satanás não queria que a doutrina do santuário celestial fosse resgatada no final dos 2.300 anos proféticos de Daniel 8,14, porque o ano de 1844, que marca o final da profecia dos 2.300 anos proféticos, é um ano muito interessante no mundo religioso, porque nos Estados Unidos, além do movimento milerita, que deu origem ao movimento adventista, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a única igreja que prega a existência do santuário celestial e a obra de Jesus como nosso sumo sacerdote nesse santuário, é interessante que nesse ano de 1844, também surgiram outros movimentos paralelos nos Estados Unidos, para confundir a verdade de Deus. O movimento Mormon, 1844. O movimento da ciência cristã, 1844. O movimento das testemunhas de Jeová, 1844. Satanás estava furioso, porque ele sabia que o movimento profético resgataria a suprema verdade da doutrina do santuário celestial, o centro da nossa fé, o centro da nossa esperança, onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós. Também em 1844 surge o movimento moderno do espiritismo com as irmãs Fox. Várias mentiras paralelas à verdade Satanás instigou nesse ano. Mas esse conflito ele existe. O grande conflito existe. Como diz aqui no capítulo 10, no versículo 1, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. É uma visão de um conflito espiritual, de um conflito muito maior do que o conflito entre os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, reinos que aparecem nas profecias de Daniel. É um conflito cósmico entre Miguel, Jesus, e o príncipe da Pérsia, Satanás. É um conflito que envolve a todos, que envolveu Daniel, porque o texto deixa claro também, no verso 13, que houve de fato uma resistência para que as orações de Daniel não fossem atendidas.
Daniel, ele orou durante 3 semanas, jejuou durante 3 semanas, se humilhou na presença de Deus durante 3 semanas. E olha o que diz o verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu. Resistiu a quem? Ao anjo, ao homem que aparece para Daniel aqui na visão, como diz o versículo 5: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus pés como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. O príncipe da Pérsia, Satanás, ele lutou contra Jesus. Ele lutou contra Miguel, que é o título que aparece aqui para Cristo. Diz aqui no versículo 13 que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Satanás se confrontou para que as orações de Daniel não fossem atendidas. Isso mostra que nós, irmãos, temos que perseverar em oração. Muitas vezes não é uma oração apenas, ou um momento de oração apenas, que será suficiente para mover o braço de Deus, porque há um conflito ao nosso redor, para que nós não pratiquemos a oração. E se a pratiquemos de maneira desleixada, com palavras superficiais ou com palavras decoradas para Deus. O verdadeiro espírito da oração é esse de Daniel, que durante 3 semanas se colocou na presença de Deus, que se humilhou, que esqueceu do seu eu e começou a rogar a misericórdia de Deus. Porque quando fazemos isso, movemos de fato os braços de Deus em nosso favor. Mas há um conflito, há uma resistência. E diz então o texto aqui no versículo 13: ele me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, Jesus, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aí os reis da Pérsia se referem realmente a Dario e a Ciro. Por quê? Satanás estava lutando contra Dario e Ciro, ou estava colocando ideias na mente desses reis para que não autorizassem, para que não dessem continuidade à reconstrução do templo de Jerusalém. Essa era a grande questão. O que acontece aqui é no ano 459 em diante. Jerusalém já estava sendo reconstruída, e Daniel temia. Estava sendo reconstruída, mas os judeus estavam sendo perseguidos lá, porque havia um conflito espiritual por trás. Satanás estava movendo pessoas para impedir a reconstrução do templo. E Daniel se coloca na presença de Deus durante 3 semanas, para que isso parasse, para que essa resistência à reconstrução do templo de Jerusalém fosse superada, para que Deus intervisse. E depois de 21 dias aparece a manifestação divina na presença de Daniel. Jesus aparece para ele e atende às suas orações. Nós estamos envolvidos também num conflito cósmico, e nós precisamos nos colocar na presença de Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Eu voltei para a igreja depois de 17 anos, e eu penso que Deus, na sua grande misericórdia, nos permite muitas vezes que a gente se afaste dele, para que a gente aprenda. Sabe, é como uma criança que se perde dos seus pais. E quando ela percebe que está muito longe dos pais e perde os pais de vista, ela entra em desespero. Muitas vezes Deus permite que aconteça isso com a gente, e a gente entra em desespero. A gente entra em desespero porque a gente se sente desamparado da mão do Pai. A gente se sente sozinho. E eu posso garantir para vocês, meus irmãos, que o meu retorno
para Jesus. Para Jesus. Não simplesmente para uma instituição ou para a igreja. Mas o meu retorno para Jesus, ele foi uma luta muito grande. E Deus me mostrou, Deus permitiu que eu visse e que eu sentisse o conflito espiritual que existe ao nosso redor. E ele é tão real, que até coisas eram arrancadas da parede, barulhos apareciam do nada. Existe um conflito espiritual. Mas a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele está derrotado. Eu lembro que na minha angústia, no meu desespero, nas madrugadas, que eu nem conseguia dormir, eu liguei para um pastor que eu conhecia há muito tempo e pedi que ele orasse por mim por telefone, pelo telefone, que ele orasse comigo pelo telefone. E aí eu percebi uma coisa, meus irmãos. Isso durou quase 2 anos. Por isso que eu digo, Daniel orou durante 21 dias. O meu conflito espiritual durou quase 2 anos. E aí por isso que eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que perseverar em oração. Perseverar. Tem 2 coisas que nós temos que nos preocupar na nossa vida espiritual em relação ao grande conflito. É quando tudo está muito bem e nós nos sentimos confortáveis e acomodados, porque muitas vezes é assim que o diabo quer que você se sinta. Então você não pratica a oração, você quase não lê a Bíblia, você quase não estuda a lição da escola sabatina, você quase não vem na igreja, você quase não faz trabalho missionário, você quase não fala de Deus ou de Jesus, você quase não jejua. Então a tua vida espiritual está boa, está confortável, você se sente bem, não existe nenhuma dificuldade, nenhum conflito na tua vida, tudo está em paz, você se sente acomodado, acomodada. Esse é um extremo. É assim que o diabo quer que você se sinta. Está lá em Apocalipse, igreja de Laodiceia, igreja morna. Quando eu retornei para Jesus, eu disse para ele: Senhor, eu vou voltar, mas não para ser laodiceano. Eu não quero ser Laodiceia, eu não quero ser morno. Ou eu vou com tudo, ou não vou. E é assim que Deus quer que nós consagremos a nossa vida. E o outro extremo é o extremo que Deus quer que nós estejamos. 100% ao seu lado, 100% em oração, em espírito de oração, 100% em testemunho de vida. Muitas vezes não é de palavras, mas é de vida. Daniel passou por essa experiência. Daniel se humilhou na presença de Deus, sentiu o conflito, mas sentiu também o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Olha o que diz ali no verso 10, Daniel capítulo 10, verso 10, até o verso 12. Eis que certa mão me tocou, depois que ele teve a visão de Jesus glorificado, e se sentiu fraco, e desmaiou, e caiu no chão. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, a mão de Deus te tocou, a mão de Deus me tocou, a mão de Deus já nos tocou. Será que a mão de Deus já nos sacudiu? Deus diz lá em Hebreus 12: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Em Apocalipse ele diz isso também. Mas lá em Hebreus 12 ele diz: qual é o pai que não disciplina o seu filho? Deus também disciplina-nos. Muitas vezes ele tem que nos sacudir, mas é um toque de amor, é um toque de misericórdia, é um toque de perdão. E ele me disse: Daniel, e ele me disse: Sara,
E ele me disse: Ricardo. E ele me disse: João. E ele me disse: Jorge. E ele me disse: Maria. E ele me disse: Isabel. Se coloque aqui no lugar de Daniel. O que Deus está dizendo? Homem, mulher, muito amado, muito amada. É assim que Deus nos trata. Está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas. Você é muito amado, muito amado. Não temas, Daniel. Não temas, Isabel. Não temas, Rogério. Não temas, Fernando. Não temas, João. Não temas, Maria. Coloque o seu nome. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram o quê? Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde quando? Desde o primeiro dia. Mas no 21º dia, depois de 3 semanas, é que veio a resposta. Mas no primeiro momento em que você se volta para Deus, no primeiro momento em que você se consagra a Ele, no primeiro momento que você aplica o teu coração a compreender as coisas de Deus, a buscar a Deus com humildade, se humilhando na presença dEle, desde esse primeiro momento, Deus olha para você, Deus olha para mim. Mas a resposta às vezes não vem na hora. É isso que nós temos que entender. Há princípios no mundo espiritual. O mundo espiritual tem leis, tem princípios. Um dos princípios do mundo espiritual é que existe uma luta entre o bem e o mal. Mas essa luta é desigual, porque o mal já está derrotado. Nós precisamos ter fé. É uma luta desigual, porque assim como Jesus disse, não há comunhão entre a luz e as trevas. O que são as trevas diante da luz? São luz. Uma vez, um colega de trabalho disse para mim, ele disse que tinha lido o livro Grande Conflito, e ele falou uma coisa muito bonita. E eu disse para ele: você entendeu ali a luta entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás? Ele disse, olhou para mim e falou assim: não existe luta, porque não tem comparação. Não tem comparação entre Deus e o diabo. Não tem medição de forças. Não existe. Deus é vitorioso, ponto final. Não existe as trevas diante da luz. Não há como comparar, como medir forças com Deus. É isso que nós temos que entender. A vitória já está garantida. É só nós reivindicarmos. É só nós buscarmos. E diz aqui que ele veio em resposta à oração de Daniel, porque ele se humilhou perante o teu Deus. Você se humilhou perante o teu Deus. Por isso foram ouvidas as tuas palavras. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Mas Ele dá graça aos humildes. E o que é humilhar-se diante de Deus? É reconhecer a nossa condição. Nós não temos condições nem de vermos a glória de Deus. Nós não temos condições nem de ver um anjo diante de nós, que nós vamos cair, vamos desmaiar, não vamos aguentar. O mundo espiritual ainda não é para nós. Por isso vai ser necessário uma transformação do nosso corpo. Quando Jesus voltar, num piscar de olhos, o que é corruptível passa a ser incorruptível. O que é mortal passa a ser imortal. 1 Coríntios capítulo 15. Há uma descrição perfeita da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Aqui também nos mostra no livro de Daniel mais amor ainda, e a importância da oração na comunhão com Deus.
Veja o que diz o verso 19. Aliás, vamos ler a partir do verso 18. Então me tocou, ou então me tornou a tocar, tocou novamente, aquele semelhante a um homem glorificado, Jesus pré-encarnado, e me fortaleceu. Que novamente Daniel perde as forças, porque não há como permanecer na presença de Deus do jeito que somos. Mas a graça de Deus está aqui, a misericórdia de Deus está aqui. Toca novamente no profeta, o fortalece e diz o seguinte no verso 19: e ele me disse: não temas. Novamente, não tenha medo. O que você estiver passando, o que eu estiver passando, não tenha medo. Quando eu comecei a sofrer ataques espirituais por demônios, não era só um, eu, no princípio, temi. Porque o que é sobrenatural nós temos medo muitas vezes. E no começo eu invocava o nome de Jesus, e depois eu comecei a invocar o nome de Jesus com raiva dos demônios, e eu dava soco no ar, e eu me colocava na porta do meu apartamento e dizia: aqui vocês não vão entrar. Só que eles entravam, e eu comecei a lutar, e quanto mais eu lutava com eles, mais soco eu ganhava, mais eu apanhava. Até que alguém me disse uma coisa, eu conversando com um cristão que não é adventista, ele me disse: você está fazendo errado, você tem que se colocar debaixo da graça de Deus, porque quem vai lutar é Deus, não é você. Quem vai guerrear contra eles não é você, é o Espírito Santo, é Jesus. Se coloca debaixo da graça de Deus e descansa. Confia, não temas. E aí as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar, porque eu não falava mais com os demônios, eu não desafiava mais eles, mas eu falava com Jesus. Eu dizia: Jesus, me ajuda. Talvez os irmãos não entendam direito o que eu estou falando aqui, mas foi uma experiência muito forte. E eu estou aqui hoje, irmãos, para falar isso sim, para dar esse testemunho sim, porque eu orei muito a Deus se eu devia testemunhar ou não, e Ele disse que sim. Porque há muitos na igreja que estão dormindo, que estão mornos, não estão percebendo que existe esse conflito. E Ele disse ali no verso 19: não temas, homem muito amado, mulher muito amada, criança muito amada, adolescente muito amado, jovem muito amado, idoso muito amado, não temas, não tenha medo. Não tenha medo, sabe por quê? Porque o medo é o oposto da fé. Quem teme não tem fé. Quem teme não confia. Quem teme não ama. E não é aperfeiçoado no amor. No amor a Deus e no amor ao próximo. Não tenha medo. Seja o que for que você esteja passando, não temas, porque você é muito amado, você é muito amada. Paz seja contigo. Amém? Deus está falando aqui: paz seja contigo. Por isso que eu chego na igreja e eu desejo a paz de Cristo. Não é um costume entre nós, não é? Desejar a paz, mas é bíblico. Eu fiz um estudo sobre a paz de Deus, e eu fiz uma oração uma vez para Jesus e reivindiquei a promessa dele. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então eu disse para Jesus: Senhor, o Senhor deixou a tua paz, então agora me dê a sua paz. E esses últimos dias eu tenho louvado tanto a Ele, tenho agradecido tanto a Jesus pela paz de Deus. Paz seja contigo.
Receba a paz de Deus pela fé. Seja forte, seja forte. O apóstolo Paulo, ele fala nas suas cartas duas palavras: fé e coragem. Tenha fé e tenha coragem. Seja forte. Porque os covardes vão ficar fora do reino de Deus. Está lá em Apocalipse. Aqueles que temem, aqueles que têm medo, vão ficar fora. Seja forte. Ao falar ele comigo, disse Daniel, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Como que Deus fala com você? Está aqui a maneira como Deus fala com cada um de nós. Você tem permitido que Ele fale com você? Tem permitido que Ele te fortaleça? Então nessa noite eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, por mim. Antes de orar pelos outros, eu sempre gosto de orar por mim. Antes, tudo que eu peço para os outros, eu peço para mim primeiro. Eu tenho um grupo de oração no WhatsApp, que tem mais ou menos umas 60 pessoas, a maioria não são adventistas. E nós praticamos a oração da madrugada. E eu gosto muito de orar a oração intercessora. Deus colocou no meu coração a necessidade de um ministério de oração. Um ministério de oração. Então eu quero fazer uma oração nesse momento, para você, meu irmão e minha irmã, para que nós nos coloquemos na presença de Deus como Daniel, com o coração humilde, com o coração contrito, e recebamos de Deus o seu toque, e recebamos de Deus essa frase: você é muito amado, você é muito amada, não temas, não tenha medo, seja forte. Se você está precisando superar uma fragilidade, uma doença, um conflito na família, a perda de alguma coisa, de alguém, não sei, cada um de nós aqui tem as suas dificuldades, a sua vida pessoal. E ser cristão durante a semana não é fácil. Todos nós temos as nossas provações e lutas. Se você gostaria de receber essa oração, de participar dessa oração, tendo fé na experiência de Daniel, que nós podemos ter a mesma experiência, porque diz lá o apóstolo que esses homens eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, e que nós temos também a condição necessária, por meio da fé, de receber as mesmas bênçãos. Então eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos nos unir pela fé, irmãos, e vamos pedir que Deus nos fortaleça, que Deus nos conceda essas bênçãos espirituais aqui. Se você está orando há muito tempo por um determinado pedido, lembre da experiência de Daniel. Deus ouviu Daniel no primeiro dia que ele orou. No primeiro dia que ele orou. Mas a resposta veio 21 dias depois. Deus tem o seu tempo. Quando eu clamei para que Deus me libertasse da presença de demônios, outro dia eu posso até contar essa história de maneira mais detalhada, né? Alguns não gostam, né? Tem uns que têm medo, não temas, não temas. Eu fiquei em oração 1 ano antes do meu rebatismo. O pastor Paulo foi lá em casa algumas vezes orar comigo, e ele disse assim para mim: Jorge, no dia que você se rebatizar, isso tudo acaba. Acabou. E eu fiquei mais 1 ano depois do meu batismo insistindo com Deus, pedindo para Deus, e aí eu entendi que Deus disciplina e corrige a todos que ama. E eu entendi que Deus sempre me protegeu. Ele não permitiu que o pior acontecesse, que eu me perdesse. Esse é a pior coisa que pode acontecer a alguém, é a perdição. Então vamos orar nesse momento, irmãos. Vamos nos unir pela fé. Nosso Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra, que nos fortalece, que nos mostra o caminho que devemos seguir.
Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença. Pela fé no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua graça. Muitas vezes temos orado de maneira superficial, muitas vezes temos negligenciado a oração, mas nesse momento nós pedimos uma transformação da nossa vida, Senhor. Que o Espírito Santo desça sobre nós agora. Em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra garante as Tuas promessas. Que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um de nós. Abençoe este irmão, esta irmã, que está em oração já há algum tempo, clamando ao Senhor por uma bênção, por uma libertação, por uma cura. Se for da Tua vontade, nosso Pai, que nesse momento o Senhor confirme a Tua bênção sobre esta pessoa, que o Senhor confirme a libertação sobre esta pessoa, que o Senhor confirme a cura sobre esta pessoa, que o Senhor conforte essa pessoa, que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa, e se essa pessoa está em dúvidas, ó Deus, se vai te servir ou não, que nesse momento essa dúvida desapareça, e que ela creia no Teu amor, que ela creia na Tua bondade, que ela creia na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, converte o nosso coração. Converte o nosso coração a Ti. Livra-nos, ó Deus, da mornidão de Laodiceia. Livra-nos, ó Deus, de uma vida superficial, espiritualmente falando. E nos dê o fogo da Tua presença, o fogo do Espírito Santo, nos purificando, nos moldando e nos convencendo da Tua justiça, do Teu amor e da Tua verdade. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós aqui, para que ao sair da Tua casa de oração, saiamos repletos do Teu Espírito, repletos do Teu amor, porque o Senhor diz para cada um de nós hoje: eu te amo. E nós acreditamos, e nós aceitamos o Teu amor, aceitamos o Teu perdão, aceitamos a Tua salvação, aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, como nosso sumo sacerdote, e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos neste momento, Senhor, para que a Tua vontade seja soberana na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome, pelo poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Podem voltar para os seus lugares. Vamos cantar o hino final, que é o mesmo hino que nós cantamos no início.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.